A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 9 e versículo de número 51, que diz assim: E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ser ele assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. E enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. Mas não receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-la. E seguiram para outra aldeia. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Aqui nós vemos, irmãos, que os samaritanos, eles não receberam a Jesus, mas Jesus, ele não ficou forçando. Jesus, ele não concordou com aquilo que Tiago e João queria que fosse feito, porque eles queriam destruir os samaritanos, porque eles não aceitaram a Jesus ali na aldeia deles. Eu vou dizer algo da parte de Deus, guarde na tábua do seu coração. Quando pessoas lhe rejeitarem, quando pessoas não quiserem você por perto, você não pode insistir. Tem momentos que pessoas vão nos rejeitar muitas vezes por causa de Cristo, porque o Senhor está na nossa vida. Nós que servimos a Deus precisamos, irmãos, ter a maturidade para compreendermos que não é todo lugar que vão nos receber. Não é todo lugar que vão nos abraçar e a gente não pode ficar insistindo para permanecer em alguns lugares. A gente não pode ficar insistindo para permanecer no meio de algumas pessoas que não querem a nossa presença. Quando Jesus viu que os samaritanos, eles não queriam receber Jesus ali na aldeia deles, Jesus não ficou insistindo. E a Bíblia diz, irmãos, que Jesus, ele seguiu, porque tem momentos que nós precisamos seguir a nossa vida e não ficarmos insistindo com quem não quer a gente por perto. Rabacantaraia. Você vai ver outra vez isso acontecendo também com Jesus. Quando Jesus, ele estava em Nazaré, a Bíblia diz que ele foi rejeitado pelos seus. Os de Nazaré não aceitaram o testemunho dele. Você está pensando que vai ser diferente com a gente? Não vai não, irmão. Não vai não, irmã. Vai ter muitas pessoas que vão nos rejeitar. Por amor de Cristo, nós vamos ser rejeitados por muitos, mas nós não podemos ficar insistindo em ficar em lugares que não nos cabem. Rabaiacanturai. Tem pessoas aqui que estão insistindo em lugares, insistindo em amizades, insistindo em relacionamentos que Deus não quer na tua vida. Decai. E muitas vezes você fica se humilhando. Você fica atrás das pessoas dizendo: não, porque você é meu amigo, eu gosto de você. E Deus está dizendo: eu estou quebrando esta aliança, você ainda não entendeu? Jesus ia para Jerusalém. E é claro que os samaritanos não o aceitariam ali na aldeia deles. Por quê? Porque eles acreditavam que eles tinham que adorar no Monte Gerizim e não no templo. E Jesus tinha um aspecto de quem estava indo para o templo, de quem estava indo para o templo para adorar. Então aqui nós vemos, irmãos, que os samaritanos não aceitaram. E Jesus não ficou insistindo, dizendo: me aceitem, deixa eu descansar um pouquinho aqui com vocês, deixa eu ficar aqui com... Não, porque eu sou Jesus, sou filho de Deus. Ele não ficou insistindo. Se Jesus, que é o filho de Deus, ele não insistia. Imagine a gente, irmãos. Você acha o quê? Que você tem que estar insistindo para estar no meio de pessoas? Quantos estão me ouvindo agora que estão insistindo para estar no meio de parentes que fazem questão de mostrar para você que não quer você naquela reunião? Pessoas do trabalho que não querem você por perto e muitas vezes você bajula porque você não quer perder aquela amizade, não quer perder aquela pessoa, e Deus está dizendo: até quando? Estão te rejeitando, mas não estão rejeitando a você, estão rejeitando primeiramente a mim. Tem gente aqui que sabe que o problema é porque você serve a Deus. O problema é porque você entregou a sua vida para Jesus. E é assim, meu irmão e minha irmã, Jesus foi rejeitado. Você acha que nós não vamos ser? Você acha que todo mundo vai nos abraçar e vai nos amar? Claro que não.
Muitos vão nos odiar, muitos não vão nos querer por perto e nós precisamos nos afastar de algumas pessoas. Nós precisamos seguir o nosso caminho. A Bíblia diz que eles seguiram para outra aldeia. Eles não insistiram em ficar ali na aldeia dos samaritanos, eles rejeitaram, pronto, Jesus seguiu o caminho deles. Você vai ver que nem discórdia Jesus queria com eles, nada. Jesus respeitou o direito deles. Nós precisamos respeitar, não brigue, não discuta. Não tente incutir na mente de pessoas, araia cantoraia, aquilo que você pensa, a sua fé. Não tente ficar inserido em lugares que está te rejeitando. Porque tem lugares que nos expulsam. E é Deus permitindo. A aldeia dos samaritanos estava expulsando. Eles não queriam Jesus ali. E tem momentos que vão nos expulsar. Que pessoas vão nos olhar com um olhar torto. Pessoas não vão gostar da nossa presença. E nós precisamos respeitar as pessoas. Se alguém está ali rejeitando, respeite essa pessoa e saia. Não permaneça em lugares onde Deus não aprova. Não permaneça com alianças onde só você é o amigo. Onde só você está amando. Onde só você, rabacantaraia, está guardando a amizade. É claro, irmãos, que se os samaritanos recebessem Jesus aqui, eles seriam abençoados. Tem gente que perde bênção. Tem gente que perde estar perto de você. Quem está perdendo é quem está ali rejeitando. Quem perdia era quem rejeitava Jesus. Declare comigo, eu vou respeitar as pessoas. E eu não vou forçar para ficar em alguns lugares. Eu vou respeitar as pessoas. Eu não vou forçar para ficar em alguns lugares. Tem momentos que a gente tem que se valorizar, irmãos. Que a gente tem que valorizar o que está dentro de nós, o Espírito Santo. Se valorize como servo e serva do Senhor. Não seja uma pessoa que fica insistindo para ter uma amizade. Que fica insistindo para permanecer em um lugar. Que fica insistindo para permanecer em um rol de amigos onde só você é o amigo. Rabariacantaraia. Aí tem gente que ainda não respeita as pessoas. Porque tem gente lhe rejeitando e você quer brigar. Aí você quer ir para lá discutir. Você quer fazer que nem Tiago e João queriam fazer. Tiago e João queriam mandar descer fogo do céu para consumir os samaritanos. Ó. Tem momentos que a gente age assim, né? Deus vai lhe estreitar, vai lhe quebrar todo. Você não quer minha presença aqui no teu meio. Você não quer me convidar para os banquetes. E Deus está dizendo, pare com isso, minha filha. Se não querem te aceitar, vai viver tua vida. Jesus, ele seguiu para outra aldeia. E tem momentos que a gente tem que seguir. Tem momentos que nós não podemos ficar parados, tentando que pessoas nos aceitem. Querendo que pessoas aceitem o que Deus tem na nossa vida. Você sabe o que Deus tem na sua vida. Você sabe para que Deus lhe chamou, então pronto. Quando você sabe o propósito de Deus na sua vida, você valoriza primeiramente a presença de Deus na sua história. E tem gente que não está rejeitando você. Entenda isso de uma vez por todas. Tem pessoas que estão rejeitando a presença de Deus na sua vida, porque você é cristão. É porque você serve a Deus. Porque Jesus deixou claro que a gente seria odiado, que a gente seria rejeitado. E isso não está só escrito na Bíblia não, meu irmão, minha irmã. A gente vê isso na realidade. Porque muitas vezes a gente lê e pensa que não acontece com a gente. Pensa que só acontecia com os discípulos. Mas acontece com a gente. A gente pensa que só acontecia nos tempos que Jesus estava caminhando aqui na terra fisicamente. Mas isso acontece até o dia de hoje. Tem gente que vai nos rejeitar, que vai nos odiar. E a gente tem que respeitar as pessoas. Não quer minha amizade não? Tá bom, vou seguir minha vida. Não quer minha presença não? Amém, eu respeito. Vou sair daqui. Respeite minha irmã e meu irmão. A opinião das pessoas. Se preciso for, se retire. Tem alguém que vai lhe receber de braços abertos. Muitas vezes insistimos na aldeia do samaritano. Quando Deus tem algo melhor para nós. Muitas vezes insistimos em Nazaré, onde somos rejeitados. E sendo que tem muita gente aguardando para nos abraçar e nos amar. Muitas vezes insistimos em amizades e em lugares que Deus não quer para a nossa vida. E deixamos de viver o novo. Deixamos de ter novas experiências com Deus porque estamos insistindo naquilo que Deus não quer.
Se Deus não quer, amém. Jesus sabia respeitar a opinião das pessoas. É tanto que a palavra do Senhor é clara nos dizer que Jesus está à porta e bate. Se alguém abrir, ele entra e ceia. Mas se não abrir também, ele não é um invasor. Se Jesus não invade o coração de ninguém, por que você vai invadir? Por que você vai querer insistir? Jesus compreendeu. Eu preciso seguir daqui para outra aldeia. E aqui eles foram. Tem momentos que você tem que deixar pessoas ir. Tem momentos que você tem que se retirar de alguns lugares. Para quê? Para ter crescimento na sua vida. Você sabia que tem lugares que empatam o seu crescimento? Você sabia que tem amizades que impedem o que Deus tem na sua vida? E aí Deus está querendo tirar e você está insistindo. Não insista naquilo que Deus já rejeitou. Não insista naquilo que Deus não aprova, que Deus não quer. Se os samaritanos não aceitam, meu irmão e minha irmã, vai ter gente lá na frente que vai aceitar. Se a sua parentela não lhe quer por perto, Deus vai colocar gente de Deus. Se os teus colegas do passado não lhe querem por perto, amém. Deus sabe quem tira. Deus sabe quem nos rejeita. Quem sabe, meu irmão e minha irmã, por trás dessa rejeição aí. Tem a mão de Deus para você se livrar de algumas pessoas que Deus não quer na sua vida. De alguns lugares que já não lhe cabem mais. Muitas vezes o projeto de Deus é grande demais. E tem lugares que não nos cabem. Tem pessoas que não são para estar na nossa vida. Você precisa entender que tem gente que não está rejeitando você, está rejeitando Deus na sua vida. Tem momentos, irmãos, que a gente precisa sair de alguns lugares para sentirem a nossa falta. Quando Jesus ele foi rejeitado ali dentro de Nazaré, a Bíblia diz que ele não insistiu, porque muitos ali não creram. Ele foi embora e não há relatos bíblicos de que Jesus tenha retornado a Nazaré. Quem perdeu foi os nazarenos. Foram aqueles que rejeitaram a Jesus. Foram aqueles que conheciam Jesus desde criança. Tem pessoas que sabem da sua história, sabem do que Deus tem na sua vida e muitas vezes lhe rejeitam. E quem é que sai perdendo? É quem rejeita Jesus na nossa vida. É quem não quer a gente por perto. Vai ter pessoas, irmãos, que a gente vai sair da história delas, elas vão sair da nossa história e nunca mais a gente vai encontrar. Porque isso aconteceu com os nazarenos. Os nazarenos, quando eles rejeitam a Jesus, não há mais relatos de que Jesus voltou para aquele lugar. Ou seja, Jesus seguiu. E muitas aldeias circunvizinhas ali foram abençoadas. Muitas pessoas foram abençoadas por Jesus. Receberam milagre, receberam cura, receberam libertação. Quem saiu perdendo foram os nazarenos. Como aqui também, Jesus foi rejeitado pelos samaritanos. Eles não aceitaram. E quem perdeu foram os samaritanos. Entenda de uma vez por todas, quem está perdendo é quem está rejeitando Jesus na sua vida. Siga o caminho de Jesus para a sua história. Vá para onde Jesus aprova e esteja no meio de pessoas que Jesus determinou para a sua vida e não no meio de quem você quer estar. Pare de insistir em lugares que não lhe cabem mais. Pare de querer pessoas por perto que Deus não aprova mais na sua vida. Nós precisamos entender, irmãos, que tem pessoas que passam na nossa vida e tem pessoas que perpetuam na nossa história. Ou seja, tem pessoas que vão ficar até o fim dos nossos dias conosco e tem gente que só vai passar. Tem gente que a gente vai conhecer, vai ver um período, mas depois Deus vai remover. Pare de querer perpetuar todo mundo na sua vida. Pare de achar que todo mundo que está na sua vida hoje vai ficar até o fim contigo, porque não vai. Eu sinto lhe informar que vai ter pessoas que te conheceram na sua infância. Pessoas que você teve vínculos que não vão ficar na sua vida eternamente, até o fim. Eu sinto lhe informar que tem parentes que não vão ficar na sua vida até o fim. Porque Deus, ele sabe, irmãos, quem é quem. Quando nós passamos a servir ao Senhor, o nosso Deus, ele tira pessoas e coloca pessoas na nossa vida segundo a vontade dele. Então não insista em permanecer em lugares que ele rejeitam, em lugares que rejeitam a sua fé, em lugares que não querem você por perto por causa do seu Deus. Os samaritanos entendiam. Jesus estava indo adorar no templo. Eles tinham a crença deles. Eles acreditavam que o lugar de adorar era o Monte Gerizim. Então, eles não queriam Jesus por lá, por perto. E Jesus não insistiu.
Jesus não concordou quando Tiago e João queriam descer fogo do céu para destruir os samaritanos. Não queira destruir pessoas que estão, sabe, lhe excluindo. Tenha certeza de uma coisa: se elas estão me excluindo, é porque Deus não quer elas na minha vida. Se elas estão me rejeitando, é porque Deus não quer essa pessoa na minha história. Então, eu preciso deixar ir. Eu preciso viver a minha vida, viva a sua vida. Não queira estar em lugares que não lhe cabem mais. Quando a gente passa a servir a Deus, tem lugares, tem amizades, tem alianças que não nos cabem mais. Que Deus tira da nossa história. Respeite os lugares aonde você está. E respeite também o período que é para você permanecer nesses lugares. Tem lugares que a gente pensa que é eterno na nossa vida, mas não é. Eu estava me lembrando disso ontem. Que tem lugares que a gente passa na nossa infância, como a casa da minha avó. Eu estava lembrando ontem da casa da minha avó. Eu disse, que saudade, se eu soubesse que não ia voltar mais, eu tinha aproveitado mais. Hoje a casa que era da minha avó já não é mais da família, porque minha avó já faleceu, já foi vendida, outras pessoas já moram. E eu sentia saudade daquele lugar. E pensei, eu poderia ter, aproveitado mais. Mas não aproveitei porque a gente pensa que tudo vai ser para sempre, mas não é. Nem tudo é para sempre. Então, em nome de Jesus, o que for para permanecer na sua vida, amém. O que não for, deixe ir. Porque tem pessoas que é o próprio Deus que não deixa na nossa vida. Tem samaritanos que nos rejeitam, sabe por quê? Porque Deus não quer na nossa história. Então respeite, faça como Jesus. Não quer não? Amém, vou seguir minha vida. Quando Jesus aqui, ele foi rejeitado, quando os samaritanos não receberam ele seguiu. Quando os de Nazaré também rejeitaram a Jesus, Jesus seguiu. Então não pare porque você está sendo rejeitado e não insista. Não queira permanecer aonde Deus já rejeitou para a sua história. Onde Deus não quer para a sua vida, não queira permanecer, amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos estar orando por você. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecer, meu Pai, meu Senhor, por esta palavra. Deus, obrigada, Pai. Obrigada por nos mostrar, meu Deus, de uma forma tão clara, que a gente não deve insistir para permanecer em lugares, Pai, que o Senhor não nos quer. Em lugares que somos rejeitados muitas vezes, Pai. Ficamos em lugares onde somos maltratados, rejeitados. Queremos, meu Pai, estar no meio de pessoas que o Senhor não quer na nossa vida mais. Que possamos ter a sensibilidade que Jesus teve, de não insistir quando formos rejeitados, Pai. Quando pessoas não quiserem a gente em lugares, que a gente sacuda a poeira do pé e siga Ramandacaia, arrasta o canto, o nosso caminho. Que a gente não insista em alianças, meu Pai, que o Senhor já não quer para nossa história. Eu sei, meu Deus amado, que tem pessoas que vão nos rejeitar por causa da tua palavra, por causa do teu nome. Mas nós, meu Deus amado, temos que entender que o mais importante é o Senhor estar na nossa vida. É o Senhor não nos rejeitar. O mundo pode até nos rejeitar, mas o Senhor é que não pode nos rejeitar. Nós temos o Senhor. Nós e o Senhor somos a maioria. Que possamos seguir o nosso caminho, porque sempre vai ter pessoas, Pai, que vão nos rejeitar, mas sempre também vai ter aqueles que vão nos apoiar. E eu creio que o Senhor já preparou coisas maiores e melhores para a vida do meu irmão e da minha irmã. Que eles não insistam em permanecer naquilo que o Senhor já rejeitou, mas que eles sigam para viver os teus propósitos. Jesus foi para outra aldeia, meu Deus, e que assim possamos fazer também, Pai, obedecer os teus desígnios, as tuas ordens, meu Pai, e não ficarmos onde estamos sendo rejeitados. Senhor, eu te peço que em nome de Jesus, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, abrir porta de emprego, fechar a sepultura e desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dados inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai, escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus, são ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Toma cada pedido, Pai, de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados, e que o teu nome, Jesus, seja glorificado. Assim eu te peço, meu Deus, e eu te agradeço crendo na nossa vitória, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo.
Amém. Assim como Jesus, ele não insistiu para ficar na aldeia dos samaritanos, mas ele seguiu e foi para outra aldeia. Quando você vê alguma rejeição acontecendo, quando pessoas começarem a não querer você por perto, respeite, saia de alguns lugares, porque tem lugares que empatam o nosso crescimento. Tem pessoas que Deus já não quer mais na nossa história. Não era para Jesus estar na aldeia dos samaritanos, porque se fosse, eles aceitavam a ele. Não era para Jesus permanecer em Nazaré, porque se fosse, os nazarenos, eles abraçavam ele. Se pessoas estão te rejeitando, tenha a maturidade de entender que é tempo de deixar algumas alianças em alguns lugares. Que Deus te abençoe. Se você crê, recebe esta palavra em nome de Jesus. Declare amém.